Na terceira rodada do Brasileirão, teremos 2 clássicos e vários jogos interessantes. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos, passar os melhores SGs e melhores defesas para a rodada do Cartola e ainda passar 2 times para você usar no Cartola Express em ligas de tiro curto. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então, esse é o conteúdo padrão aqui do canal. O Cartola, o Cartola Express, o futebol de modo geral. Então, quem curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. Lembrando que a gente está com novidades aí para os inscritos. A gente vai ter ligas de mata-mata a partir da 4ª rodada, né? Chegamos aí aos 1.000 inscritos e queremos muito mais. Vamos agora em rumo aos 2.000, né? E vamos embora. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos também, que ajuda demais a gente, né? Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 3 do Brasileirão, né? Principalmente falando da questão dos SGs, das defesas e liga tiro curto, né? Que eu sei que muita gente gosta de participar aí. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês os confrontos dessa rodada. Para quem quer saber mais sobre valorização, eu fiz um vídeo aqui explicando como valorizar na terceira rodada. Vou deixar o card para vocês. E lembrando que amanhã a gente tem um vídeo de dicas posição por posição. Eu passo um top 5 para vocês, sem perder muitos dados dos jogadores, sem achismos, né? Bom, vamos lá falar dessa rodada. A gente vai passar aqui os confrontos, dar uma olhadinha em cada um, passar a lista de SG e montar os times que eu prometi para vocês, tá? A gente vai dar uns destaques legais aqui para os clássicos, olhando no retrospecto também, né? Então, vamos lá. Começando pelo primeiro jogo da rodada, a gente tem Curitiba e São Paulo aqui. Lembrando que eu costumo mostrar para vocês aqui, eu monto essa tabelinha no Excel, né? Em que eu dou uma olhada no retrospecto dos últimos 5 jogos de cada time e dou também uma olhada no Gato Mestre, enfim, várias análises estatísticas, né? Curitiba e São Paulo. Curitiba veio em uma fase muito ruim, né? Nem chegou nas quartas de final do estadual, perdeu, foi eliminado agora na Copa do Brasil, perdendo de 2-0 para o Sport. É um dos times que menos fez gol nos últimos 5 jogos, então tá numa fase muito ruim o Coxa, né? O São Paulo vem se estabelecendo melhor aí com o Dorival Júnior, e nos últimos jogos aí o São Paulo é uma das melhores defesas. Tomou só aqueles 2 gols do Botafogo, mas em todos os outros jogos conseguiu segurar o SG, né? Então é um SG interessante aqui. Fortaleza e Fluminense, acho que já não é um jogo para SG, tá? Tanto Fortaleza como Fluminense são times que estão produzindo muito ofensivamente. Então acho que o Fluminense é favorito nessa rodada, mas acho que não conquista o SG, tá? Acho que é um jogo de gols aqui, então eu fugiria desse jogo para questão da defesa, né? Tem o Palmeiras e Corinthians aqui, vou pular porque eu vou falar mais especificamente dos 2 clássicos depois, né? A gente tem Santos e América Mineiro, acho que é um confronto bem legal para o Santos aqui em questão do SG. O Santos, se você pensar nos últimos 5 jogos aí, tá conseguindo segurar o SG. É bem verdade que vem enfrentando times mais fracos, mas vem conseguindo segurar o SG. Então, o Odair Helman preza muito pela defesa. O Santos, nos últimos 5 jogos, conseguiu segurar 4 SG, né? E o América Mineiro é um time que tá mal aí. Apesar da vitória de 5-0 contra o Nova Iguaçu, que é um time bem mais fraco, nos outros jogos ainda no Brasileirão não fez gol, tá? Então, o Santos é um SG bem ousado aí, que muita gente não vai estar de olho. Temos Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino não vive um bom momento defensivo, tá? Tem tomado bastante gols aí o time do Bragantino. Tomou gol do Cuiabá, tomou gol do Bahia, né? Mas o Cruzeiro vive uma fase ruim. Então, para quem quer pensar num SG bem ousado, bem alternativo, acho que é válido até pensar aí no Bragantino, tá? O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, fez apenas 4 gols, tá? Então, quem sabe, pode ser um time interessante para se pensar. A gente tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo é bem mais confuso de analisar, porque o Atlético Paranaense pode vir com o time reserva, ou o Atlético Mineiro também, né? Se os 2 times vierem titulares, eu acho que é um SG mais ousado aqui do Atlético Mineiro. Se o Cap poupar e o Atlético Mineiro vier titular, acho que pode ser um SG legal, tá? Temos Flamengo e Botafogo, como eu falei, vamos falar do clássico daqui a pouco. Internacional e Goiás, acho que é um SG muito bom pro Inter, acho que é o SG mais favorável para essa rodada. O Internacional não perde em casa há 10 meses, tá? É um time que o Mano Menezes preza muito pela parte defensiva. Nos últimos 5 jogos tomou 4 gols, desculpa. Mas o Goiás fora de casa tem dificuldade de fazer, tá? Então, um SG bem interessante. A gente tem Cuiabá e Grêmio. O Grêmio é ainda uma das melhores defesas aí dos times da Série A, mas é um SG mais ousado para essa rodada, tá? O Grêmio tem vivido um momento meio instáveis aí nos últimos jogos, perdeu de 1-0 do Cruzeiro, né? Enfim, mas é um SG ousado, tá? A gente tem Vasco e Bahia. O Vasco vive um bom momento aí, ofensivamente, mas tem tomado muitos gols, tá? Então acho que é um SG não muito bom para essa rodada, mas acho que na parte ofensiva o Vasco pode ter nomes bem interessantes para escalar, tá? A gente viu aí nas semifinais do Carioca, o Vasco tomou gol nos 2 jogos. Nesse começo de Brasileirão, apesar de ter começado bem,
tomou gol nos 2 jogos, né? Mas vem produzindo bastante ofensivamente. E o Bahia, apesar de perder, tem feito gols, né? Falando dos 2 clássicos aqui para vocês, antes de a gente passar o nosso time, e falar também, fazer o resumo aqui de quais são os melhores SGs para a rodada. Bom, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras vem tendo um retrospecto positivo contra o Corinthians. Nos últimos 10 jogos, o Corinthians só ganhou um jogo do Palmeiras, tá? E jogando lá na Neoquímica Arena. Jogando em casa, o Palmeiras não perde pro Corinthians desde 2019, tá? Nesses jogos, o Palmeiras fez 20 gols e tomou apenas 8, tá? Então, vocês poderiam pensar no SG aí do Palmeiras. Eu acho que é ousado, porque nos últimos 7 jogos, o Palmeiras tomou gols, mesmo jogando contra times mais fracos, como Cuiabá, Água Santa, Bolívar. Então, o Palmeiras tem dificuldade, tá vindo com a dificuldade de segurar SG, que não vinha sendo comum isso, tá? Então, eu acho que o Palmeiras é favorito nesse confronto, mas eu acho que não vai segurar o SG, tá? Acho que é jogo para 2-1, 3-2, acho que o Palmeiras é favorito, mas não segura o SG, tá? Falando aqui do outro clássico, Flamengo e Botafogo, vocês veem aqui o retrospecto do Botafogo muito ruim contra o Flamengo. Nos últimos 10 jogos é apenas uma vitória e um empate, o resto é tudo derrota. Mas como eu disse, o Botafogo vem retomando um bom futebol, né? Nos últimos 5 jogos do Botafogo foram 5 vitórias, tá? Então vem melhorando o seu futebol. Apesar disso, eu acho que o Flamengo é favorito. Se você olhar aqui, você vê que vários desses jogos o Flamengo conseguiu segurar o SG. Então acho que é um SG até melhor que o do Palmeiras, tá? Mas jogos bem difíceis, clássicos, a gente sabe que é bem movimentado aí, né? Então, resumindo, aqui os confrontos que a gente tem, inclusive os clássicos, eu acho que os SGs legais são do Internacional primeiro. Acho que o SG do Santos é legal para essa rodada, tá? Pode ser que consiga segurar o SG, sim. E o SG do São Paulo. Alguns outros SGs mais ousados, a gente tem o do Atlético Mineiro, se vier com time, se o Cabo vier com time reserva, e o SG do Flamengo aqui, né? Aí os outros eu acho que não é tão interessante. Pensando aqui nos dados do Gato Mestre, pelo que ele indicou, o melhor SG é realmente do Internacional, confirmando essa tendência. Ele fala do SG do Palmeiras, eu acho que é bem mais ousado, aí o Palmeiras vem tomando gol nos últimos jogos. O SG do Flamengo eu acho que é legal, o do Atlético Mineiro é isso, se o Cabo vier com o time reserva, né? E ele deu os 3 SGs aqui falando do Inter, confirmando. Atlético Mineiro, acho que tem que ver se o Cabo vem com o time titular. E o Palmeiras mais ousado, né? Então, fiz o resumo aí dos SGs. Vamos falar agora dos times para a Liga Tiro Curto e Liga do Cartola Express, né? Lembrando, eu tenho um vídeo explicando aqui como é que joga o Cartola Express, se vocês quiserem conferir. Aqui eu vou montar os times mesmo e vou dar as dicas para vocês, tá? Quem quiser conferir como é que joga, entender melhor, eu recomendo assistir o nosso vídeo aqui, tá? Lembrando que esses times aqui que funcionam para a Liga do Cartola Express, vocês podem usar também para a Liga Tiro Curto, fazendo algumas adaptações, tá? E eu aproveito para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês acham que esses SGs que eu falei são interessantes, ou vocês estão pensando em outros, e quem vocês acham que ganham os clássicos aí, né? Que são os grandes atrativos da rodada. Então, vamos lá. Primeiro time que eu vou falar para vocês aqui é focando na zaga do Internacional, acho que não podia ser diferente, tá? Então, coloquei aqui o Kehler no gol. Na zaga, eu coloquei o Igor Gomes, o Mercado e o René. Então, coloquei os 2 jogadores que estão jogando de lateral. Lateral sempre tem maior potencial de participar ofensivamente e de desarmar também. Então, coloquei o René e o Igor Gomes. São jogadores que vêm desarmando legal. E coloquei o Mercado aqui como zagueiro. Acho que o Mercado é melhor que o Vitão, tá? O Vitão não é um cara muito desarmador. O Mercado vai um pouquinho melhor nos desarmes. E foi até um pouquinho melhor na bola aérea também. Tem mais finalizações aí no ano, tá? Então, fechei assim a zaga do Internacional, que tem um bom potencial de SG. Do meio para frente, como eu falei, no ataque eu dobrei Gabriel Peck e Pedro Raul, tá? Como eu disse, o Vasco acho que é favorito, mas tem um potencial ofensivo melhor do que um potencial defensivo, tá? Então, essa dobradinha aqui, Pedro Raul e Gabriel Peck, tá jogando muito bem na temporada, acho que tem um grande potencial aí de participar de gols, né? Fiz uma dobradinha do Galo também, eu acho que se o Galo no SG é mais difícil, na parte ofensiva tem um grande potencial, principalmente no Atlético Paranaense via reserva. E eu coloquei o Hulk, que é uma das principais peças ofensivas, a principal peça ofensiva do Galo. É um cara que gera muito scout sempre, né? É um cara que tá gerando aí 4 ou 5 pontos de scout, mesmo sem participar de gol. Se participar, vai dar aquela estourada. E coloquei o Zarate, que tá como dúvida, que a gente não sabe se ele vai pro jogo. Mas na Copa do Brasil aí fez um golaço de bicicleta. É um cara que gera muito scout. Se for pro jogo, é um nome legal. Se não for, a gente tem o Johan aí, que pode ser um nome interessante pra gente escalar, tá? Fiz a dobradinha do Grêmio aqui e coloquei o Vina e o Cristaldo, tá? Por que o Vina e o Cristaldo e não o Bitelo? O Bitelo tá jogando mais como segundo volante, então tem menor potencial de participar de gol. E a gente sabe que em ligas de tiro curto, de Cartola Express, a gente precisa daquela mitada bem alta, tá? Então, focar em jogadores que têm potencial ofensivo. O Vina joga mais perto do gol, o Cristaldo, cobrador de bola parada, nomes interessantes aí jogando contra o Cuiabá, né? E para fechar o time, eu coloquei o Alan Patrick do Internacional,
é o principal nome do Internacional pensando ofensivamente, tá? E como eu disse, o Internacional não perde há 10 meses jogando em casa, enfrenta o Goiás, né? Então, nome interessante de escalar aí o Alan Patrick, né? Outro time que eu tenho de indicação para vocês aqui, mais ousado, eu fechei a zaga do Santos. Como eu disse, acho que o Santos tem um potencial de SG legal e muita gente não vai estar de olho no Santos, tá? Então, eu coloquei o Papa João Paulo, que tenta fazendo muitas defesas. Já dando um spoiler, vai estar nas nossas indicações para amanhã, nas dicas por posição, né? Aí a gente colocou novamente os dois laterais, Natan e Lucas Pires. O Natan, principalmente, está desarmando bastante nesse começo de campeonato aí, então nome interessante. E coloquei o Messias, zagueiro. Foi bem nas 2 rodadas do Messias, 8 pontos na última rodada, né? Com desarmes. E fez golzinho na Copa do Brasil aí, vai bem na bola aérea. Então, interessante aqui esse time do Santos. Coloquei mais 2 jogadores do Santos que eu acho legal aqui. O Lucas Lima, que está com o dúvida, e o Marcos Leonardo. O Lucas Lima, que na última rodada fez 7 pontos só de média básica. Então, nome legal para a gente escalar aqui. Junto com o Marcos Leonardo, né? Inclusive, o Marcos Leonardo saiu aí na lista entre os jogadores mais promissores do mundo inteiro, né? Sub-20, nome legal pra gente escalar aí, cobrador de pênalti do Santos, frente ao América Mineiro, que não tá bem na temporada, já tomou 6 gols no campeonato, né? Fiz a dobradinha aqui do São Paulo, Michel Araújo, Wellington Rato. O Rato tá como dúvida, mas acho que ele vai jogar, né? Fez gol aí na Copa do Brasil. O Curitiba vive uma fase muito ruim, como eu comentei pra vocês, então acho que é legal essa dobradinha do São Paulo. No ataque, eu coloquei 2 nomes que tem muito potencial de fazer gol sempre, né? Cano, artilheiro do Brasil aí esse ano e no ano passado, e Luiz Soares ainda não desencantou no Campeonato Brasileiro, mas pode ser agora, vamos apostar nessa mitada do Luiz Soares. Lembrando que aqui a gente não precisa se preocupar com valorização. Se precisasse, era um nome duvidoso aí, como eu comentei no vídeo de terça-feira, né? Mas pensando em pontuação, são ótimos nomes. E fechei nosso time com um jogador que tá como nulo, que é o Bruninho, tá? Ele tava na seleção sub-20, fez um jogo muito bom na primeira rodada, a gente tinha ele no nosso time, fez 12,90, e deve voltar agora, deve voltar da seleção sub-20 e jogar contra o Cruzeiro, que não vive uma boa fase. É um cara que gera muito scout, vem participando ofensivamente. Então vamos fechar nosso time aqui com o Bruninho, tá? Esses são os 2 times que eu passei. E aí, só para quem gosta aí das ligas de jogo único do Cartola, vou focar aqui no clássico, tá? Como eu disse, acho que o Palmeiras é favorito. Não sei se conquista o SG, então eu coloquei o Everton, acho que é válido o caso pelas defesas. Gustavo Gomes, pensando na bola aérea ofensiva, tá, do Gustavo Gomes. Acho que é difícil de pensar em jogadores do Corinthians aqui na defesa. No meio eu coloquei Rafael Veiga e Rony, vão apostar na volta deles, acho que eles voltam nesse jogo, voltam de contusão. Eram os 2 jogadores mais participativos do Palmeiras. E claro, do Corinthians, Roger Guedes tá jogando um bolão, salvou o Corinthians aí, artilheiro do time no ano, tem que estar no time. E coloquei o Fausto Vera, que sempre gera bastante scout. E no outro jogo de Flamengo e Botafogo, como eu disse, acho que o Flamengo é favorito. Coloquei o Santos aqui. Acho que o goleiro você tem que olhar o time favorito e escalar. Ayrton Lucas fácil, inclusive botei ele de capitão aqui. Acho que é um cara que tá gerando muito scout, o Ayrton Lucas, e tá participando ofensivamente. É mais ousado aí você escalar ele de capitão, claro. O capitão mais natural seria o Pedro aqui. E coloquei o Gerson, que com o São Paulo ele tá jogando muita bola. Já jogou muito assim no Olympique de Marseille, né? Participando mais ofensivamente. E fechei com 2 nomes do Botafogo, né? Eduardo e Tiquinho Soares, os 2 jogadores estão participando mais do Botafogo. Botafogo vive um bom momento sim, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando, amanhã vídeo de dicas posição por posição. No sábado a gente vai ter nossa live. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por quem vem seguindo a gente. Deixa aquele like que ajuda demais com o canal aqui. E é isso. Até a próxima. Falou!